Então, hoje a gente vai falar sobre o Anti-Colony Optimization, modelo de otimização por colônias de formigas. Então, esse modelo, ele teve origem na tese de doutorado do Marco Dorigo, em 1992. Marco Dorigo, cientista italiano, cientista da computação italiano, que trabalha com inteligência artificial e é diretor de pesquisa do Fundo Belga para Pesquisa Científica e co-diretor do IRIDIA, o Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Bruxelas. Então ele criou em 92, na sua tese de doutorado, o Ant Systems, que é um algoritmo baseado em colônia de formigas, que foi posteriormente aprimorado por outros pesquisadores e também pelo próprio Dorigo. E isso motivou o desenvolvimento, né, de uma nova meta-heurística de otimização baseada em colônia de formigas. E isso acabou unificando, então, uma série de abordagens anteriores, né? Assim, ele começou com um modelo, foram outros modelos sendo desenvolvidos, essa meta-heurística acabou, né, unificando tudo isso, né? Porque existiam diversos modelos baseados em formigas com algumas coisas aí em comum, né? Algumas características em comum entre eles. E quais são as motivações, então, por trás desse modelo, né? As motivações são aquilo que a gente já viu na semana passada, né? Existe uma grande variedade de espécies de formigas no mundo e muitas delas apresentam comportamento de forrageamento, de busca por alimento, similar. E experimentos que foram feitos tanto em campo quanto em laboratório mostraram que as formigas têm capacidade de explorar fontes que são ricas em alimentos, né? Fontes ricas de alimentos, sem perder a capacidade de explorar o ambiente. Então, ela faz aquilo que a gente falou lá atrás, quando a gente começou a falar sobre otimização, sobre busca no espaço, aquilo que a gente chama de exploração versus explotação. Então, elas conseguem explorar uma fonte de alimento, explotar uma fonte de alimento, sem perder a capacidade de explorar o ambiente como um todo, em busca de outras fontes de alimento que elas possam explorar posteriormente, né? E elas encontram o menor caminho que existe entre uma fonte de alimento e o ninho. Se tiver vários caminhos, elas acabam, inicialmente, elas podem se dividir dentre os vários caminhos, mas elas acabam escolhendo o caminho mais curto, né, o caminho menor. E a escolha desse caminho mais curto permite que as formigas minimizem o tempo que elas gastam nessa viagem, né, entre o ninho e essa fonte de alimento. Então elas acabam levando menos tempo para completar a rota. E por que isso é vantajoso, né? Porque coletar o alimento mais rápido minimiza o risco que essa fonte seja encontrada por um competidor, principalmente se ela for encontrada e monopolizada por um competidor mais forte, né? Uma colônia maior, por exemplo. E aí elas perderiam essa fonte de alimento. Então é do interesse das formigas fazer esse transporte do alimento para o ninho o mais rápido possível. E o custo do transporte, então, fica menor se ela tomar a menor rota. E apesar das formigas viverem em colônias, né, são poucas espécies que têm alguma evidência de presença de líder, de algum modelo de receita que influencia o padrão de forrageamento. Na verdade, o que acontece é que existe uma competição local de informações que são... essa competição acaba acontecendo por conta das trilhas de feromônio. Então, você tem diferentes concentrações de feromônio nas trilhas, e isso faz com que as formigas tomem decisões com relação ao forrageamento, né? Cada formiga que passa pela rota, ela acaba depositando um pouco de feromônio. E a decisão da formiga de tomar uma rota ou não depende de quanto feromônio já tem naquela trilha, né? Então, as melhores trilhas acabam sendo reforçadas e acabam, eventualmente, sendo a única trilha que as formigas vão tomar. Então, aqui temos um exemplo do comportamento de forrageamento de formigas em algumas espécies. Então, imagina que aqui tem um ninho, né? E aqui tem uma fonte de alimento. Inicialmente, as formigas vão sair andando de forma um tanto aleatória. Algumas formigas acabam encontrando essa fonte de alimento. E aí elas voltam para o ninho e marcando, né, esse território,
marcando esse caminho com feromônio, elas conseguem recrutar colegas do ninho para fazerem essa trilha também, para irem explorar essa fonte de alimento também. Então elas fazem isso através do feromônio, como a gente viu semana passada, né? A gente viu na aula, no documentário, que elas deixam uma trilha de feromônio, principalmente quando elas encontram uma boa fonte de alimento, né? Quanto melhor for a qualidade da fonte, mais feromônio elas deixam aqui na hora de fazer o retorno. E com o tempo, uma trilha de feromônio acaba sendo formada. E aí você vê que a maioria das formigas vão estar fazendo essa trilha que foi formada. Mas ainda assim você vê uma formiga ou outra que está fora da trilha. Quer dizer, elas estão explorando. Ao mesmo tempo que elas estão explorando aqui, né? Elas vão estar explorando para eventualmente encontrar uma outra fonte, a próxima fonte, né? Se elas encontrar uma outra fonte, a gente sabe pelos experimentos que já foram feitos que elas não trocam a fonte que elas já estão explorando por uma outra recém-encontrada, ainda que essa outra seja mais abundante. Mas pode ser a próxima, né? Pode ser a próxima fonte que elas vão vir a explorar. Então, o recrutamento é um mecanismo comportamental que permite que a colônia de formigas agregue uma grande quantidade de forrajadoras para uma fonte de alimento, tem um alimento que elas desejam, e permite que elas tomem decisões de forma eficiente, como escolher a fonte de alimento que é mais rentável ou encontrar o menor caminho entre uma fonte de alimentos e o ninho. Então, aqui alguns experimentos foram feitos com as formigas argentinas, né? Já falamos delas na semana passada. Então, os experimentos com formigas argentinas, eles mostram que elas conseguem encontrar o menor caminho entre o ninho e uma fonte de alimento, e que uma fonte de alimento que foi colocada em uma arena, conectada ao ninho por uma ponte composta por dois ramos diferentes, de forma que as formigas precisem escolher um dos dois ramos, elas acabam escolhendo o menor, como a gente vê aqui, ó. Então, assim, inicialmente, a ponte está fechada, né? E aí você tem esses dois caminhos aqui que elas podem fazer para chegar na ponte. Esse caminho, obviamente, é mais curto do que esse outro aqui, né? Aí você abre, tira esse obstáculo, as formigas começam a circular, algumas pelo lado mais longo, outras pelo lado mais curto. E vão chegar até a fonte de alimento e vão voltar e vão começar a marcar o caminho. E com o tempo, o que se percebe? Elas acabam favorecendo o caminho mais curto. Então, com o tempo, a trilha de feromônios se reforça no caminho mais curto e elas acabam ficando só com o caminho mais curto. E nesses experimentos, também foi observado que a probabilidade de escolher a menor rota aumenta conforme a diferença de distância entre esses dois ramos. Tá? Então, se você põe um caminho muito maior que o outro, elas vão rapidamente escolher o caminho mais curto. Agora, se os dois são mais parecidos, né? Não são, a diferença não é tão grande, então essa probabilidade já não é tão grande assim. Tá? Então depende realmente do tamanho das rotas. Outra coisa que foi observada nos experimentos é que se você acrescenta um novo ramo mais curto, depois que o caminho mais longo já está consolidado, as formigas não mudam mais. Elas vão continuar usando o caminho mais longo. Isso por quê? Porque a trilha de feromônio já está bem forte ali, né? Então, mesmo que uma ou outra formiga acabe achando esse caminho mais curto, ainda é uma disputa aí dos feromônios muito desfavorável, né? Em favor desse caminho mais curto. Porque elas vão pelo caminho que já está forte, pelo caminho mais longo que já está bem reforçado, né? Então você tem a configuração do ambiente. O quadrado na esquerda corresponde ao ninho das formigas e o da direita à fonte de alimentos. Então aqui você tem, né? O quadrado da esquerda é o ninho
e o da direita é a fonte. O que vai acontecer, né? Você solta 500 formigas, deixando o ninho em busca de comida e depositando feromônio em branco, enquanto elas vão carregar a comida de volta para o ninho. Tá? Então, de início, você vê que está um tanto, né, espalhado aqui, né, os pontos brancos. E só aqui em volta do ninho é que tem bastante feromônio. Então, em volta do ninho, bastante feromônio, mas o restante aqui um tanto espalhado. Conforme elas vão fazendo essa trilha, vai ficando cada vez mais reforçado esse feromônio aqui, tá? E passando algum tempo, fica consolidado uma trilha de feromônio aqui na rota mais curta, tá? Então, assim, a princípio, essas formigas virtuais elas vão fazer uma exploração aleatória. Depois que elas encontram a fonte de alimento, elas começam a carregar de volta para o ninho. E as que escolhem o caminho mais curto retornam antes, né? Então, esse caminho acaba sendo reforçado por conta disso. A parte de cima aqui é um pouco mais longa, né? Esse caminho por cima é mais longo, né? Por isso que ela acaba preferindo o caminho por baixo. Bom, vamos falar agora das formigas artificiais, né? As formigas artificiais depositam e seguem as trilhas de feromônio artificial. Algumas características que estão presentes nas formigas naturais não estão presentes, né, nas artificiais e vice-versa, tá? Então, qual que é a diferença aí, né? As formigas artificiais vivem num mundo discreto. Os movimentos delas são transições de um estado discreto para um outro estado discreto, tá? Diferente de uma formiga natural. Elas têm um estado interno, elas têm memória das ações que elas fizeram anteriormente. O período para atualização do depósito feromônio pode depender de encontrar ou não uma boa solução. Então, assim, a gente, na maioria dos modelos, a gente opta por atualizar a trilha de feromônio na volta, depois que você já traçou a solução. Você faz uma solução, avalia essa solução, e aí você faz o reforço da trilha. Por quê? Porque você precisa saber primeiro se a solução é boa ou não. De certa forma, eu acho que as formigas naturais também fazem isso, porque se a gente lembrar lá do documentário, vocês lembram que a formiga ela vai até a fonte, ela solta algum feromônio, mas é pouco. Parece que é mais assim, para guiar o retorno dela. Quando ela acha uma fonte de alimento boa, ela volta, aí sim ela deposita muito mais feromônio. Então, eu entendo pelo menos que na formiga natural também acontece assim, né? Ela acaba fazendo essa atualização do feromônio depois que ela já sabe se aquele alimento é bom ou não, né? Depois que ela já sabe da qualidade daquela fonte. Então, o depósito é no retorno, né? Além disso, as formigas artificiais podem apresentar algumas características adicionais que são exclusivas delas, né? Então, assim, ainda existe muita pesquisa em andamento nesse assunto de colônia de formigas, assim como existe nos demais assuntos que a gente viu no curso, né? A gente sabe que algoritmos genéticos estão evoluindo, tem sempre novas versões sendo propostas, redes neurais mais ainda, né? Redes neurais, tem muita pesquisa sendo feita em torno de redes neurais, com redes profundas, e com a CO não é diferente. Tem muitas versões e extensões de algoritmos de formigas, tá? Então a gente vai ver primeiro um ACO mais simples, para facilitar a compreensão, para entender melhor os conceitos básicos, e depois a gente vai ver um mais complexo. Esse mais simples não é recomendável para uso em problemas genéricos, tá? Ele é mais simples, é mais para a gente entender mesmo. Tá? Então, a ACO simples funciona dessa forma aqui, né? Dado um grafo G igual a VE, onde V são os vértices e são as arestas, o caminho mais curto entre um dado par de vértices ele pode ser encontrado. Tá? Então, imagina esse grafo aqui. Ó.
Se você colocar o modelo de formigas aqui, ele vai conseguir encontrar esse caminho aqui que está em vermelho, que é o caminho mais curto dessa origem até esse destino. Então aqui o feromônio artificial, né? Cada aresta do grafo ela tem uma variável tal de IJ, que é chamada de trilha de feromônio artificial ou simplesmente de feromônio. Cada formiga ela é capaz de marcar uma aresta com feromônio, depositar feromônio na aresta e farejar, ler o feromônio da aresta. Tá? Então, na verdade, o que vai acontecer é que essas trilhas aqui representadas em amarelo, a gente tem o feromônio. E a tendência é que vai ter mais feromônio na onde é o caminho, né, nas arestas que fazem parte do caminho mais curto. Tá? Acaba sendo esse daqui. Então as formigas elas se movimentam de um nó para outro, sempre escolhendo um dentre os nós vizinhos. O nível de feromônio dos vizinhos é usado pela formiga para decidir de maneira probabilística para qual nó que ela vai. Tá? Então, o que é esse P, I, J, K, T? Vamos entender isso aqui, né? Então, a probabilidade da formiga K sair do nó I e ir para o nó J no tempo T depende do quê? Depende de tal de J no tempo T. O que é tal de J no tempo T? É o nível de feromônio da aresta IJ no instante T. E isso vai ser dividido pelo somatório do tal de IJ de todas as arestas. Né? De todas as arestas vizinhas, no caso. Né? Então aqui a gente está avaliando para a vizinhança. Todos os J's que pertencem à vizinhança. Então, a gente está pegando cada aresta daquele nó, né? Para todos os vizinhos, para todos os J's vizinhos, a gente está pegando a aresta IJ e tem a probabilidade, então, de visitar dada pelo tal de J, pela quantidade de feromônio que tem naquela aresta. Tá? Esse somatório aqui embaixo é simplesmente para que a probabilidade dê soma 1. Tá? Então, assim, se você tem meia dúzia de arestas, você calcula da meia dúzia, faz a soma, e aí a de cada uma você vai ponderar aqui, vai dividir pelo somatório para que você tenha uma probabilidade entre 0 e 1 e cuja soma de probabilidades seja 1. Tá? E é zero caso contrário. Zero caso contrário, porque se não é vizinho, você não tem como ir naquela aresta. Tá? T é a iteração, né, é o tempo, e NJ é o conjunto de vizinhos do nó I. Tá? Então, essa é a probabilidade da formiga escolher um nó. É sempre dado já pelo tanto de feromônio que tem ali. Tá? Tudo ok até aqui? Uma modificação que a gente pode fazer para ficar mais eficiente o nosso algoritmo é a formiga não incluir o nó que ela já tinha visitado, né, o nó de onde ela veio, na lista dos vizinhos, tá? Para evitar que ela volte para de onde ela acabou de vir. Então ela pode ter essa memória, né? E assim a gente evita que ela retorne para um nó que ela acabou de visitar. Então é um truque simples aí para melhorar a eficiência. Você marca o último nó visitado e tira ele fora da lista de vizinhos, para que ele não volte. Então você evita o retorno imediato para o predecessor. É claro que ainda pode ter um loop ali e ela voltar, né? Mas evita esse retorno imediato. Porém, essa inclusão precisa ser feita quando o nó está na extremidade. Quer dizer, se o nó está num canto lá que não tem outro, né? Aí ela tem que voltar. Então, ela não pode ficar numa situação que ela não tem para onde ir, né? Que ela chegou numa extremidade do gráfico e a única forma de continuar é voltar para onde ela veio. Nesse caso, ela precisa voltar. Então, essa é uma alternativa. Uma outra alternativa ainda melhor é memorizar a lista de nós já visitados. E aí você não visita esses nós novamente. A menos que não tenha outra opção. Pode ser que não tenha outra opção, né? Pode ser também uma extremidade, aí ela precisa voltar. Aí nesse caso não tem jeito, mas tendo jeito, tendo opção, ela não volta para um nó que ela já visitou. Então, o depósito de feromônio ele é feito quando a formiga passa por uma aresta
IJ. Tá? Então, ela passou pela aresta IJ, ela deposita o feromônio nessa aresta IJ. Nesse modelo mais simples, a gente deposita uma quantidade fixa de feromônio. Então, você passou pelo tal de IJ passa a ser tal de J mais delta tal. Então, delta tal é a quantidade de feromônio que você deposita ali naquela aresta por onde a formiga passou. Uma coisa que você pode fazer é fazer esse delta tal ser função do tamanho total da trilha percorrida. Tá? Então, você pode, por exemplo, pegar um valor fixo de delta tal, mas dividir pela quantidade de arestas que a formiga passou. Então, assim, vamos supor que você faz, então, o depósito do feromônio no retorno. Então, você vai até o destino. A hora que você chega lá, você volta marcando as arestas por onde você passou. Quanto que você põe em cada aresta? Vamos supor que tem uma quantidade fixa de feromônio para pôr nesse caminho. Então, é claro que se for um caminho curto, cada aresta vai receber uma quantia maior de feromônio. Né? Então, tem um caminho que, da origem ao destino, tem 4 arestas. Então, eu pego esse tanto de feromônio e divido por 4. E coloco 1/4 em cada aresta. Agora, se eu tenho um caminho mais longo, que tem 10 arestas, aí eu vou colocar só 1/10 dessa mesma quantidade de feromônio em cada aresta. Então, isso naturalmente vai reforçar as arestas que pertencem, vai reforçar mais as arestas que pertencem às trilhas, né, aos caminhos que são menores. Né? Então, isso é um reforço positivo. Quando você deposita o feromônio numa aresta, a formiga acaba aumentando a chance dessa aresta ser selecionada por uma outra formiga. Reforça, então, a trilha que passa por essa aresta. E aí, esse reforço positivo acaba favorecendo a seleção dos caminhos mais curtos. Tá? Então, assim, na primeira rodada, na primeira interação desse algoritmo, na primeira iteração desse algoritmo, o que vai acontecer? As formigas, a quantidade de feromônio é igual em todas as arestas. Então, elas vão aleatoriamente. Mas, como elas vão reforçar mais as trilhas mais curtas, na segunda iteração, as arestas que pertencem à trilha mais curta já vão ter mais chance de ser selecionadas. E por ter mais chance de ser selecionadas, elas vão ser mais visitadas. E aí, por serem mais curtas e ter mais chance de ser visitada, elas vão ter um reforço maior. Então você vai reforçando, até que aquela trilha se estabelece. Como sendo, assim, a única opção, ou a opção tomada na grande maioria dos casos. Tá? E como eu falei, é muito interessante que você faça o depósito do feromônio no retorno para a origem. Por quê? Porque aí você consegue, inclusive fica mais fácil para você paralelizar o algoritmo, né? Porque se você roda uma formiga, ela volta, já marca. Vai outra, volta, marca. Aí você tem que fazer uma por vez, né? Agora, se você faz como se todas as formigas estivessem saindo juntas e elas depositam o feromônio na volta, e aí esse feromônio atualizado vai ser usado na próxima interação de todas as formigas. Naturalmente, você já consegue paralelizar isso, né, facilmente, porque aí cada formiga traça a sua trilha independente das outras. E isso também permite que a quantidade depositada de feromônio seja sempre inversamente proporcional ao tamanho da trilha. Então, as formigas fazem as trilhas em paralelo, sem marcar nada, e aí depois, pela qualidade dos caminhos que cada uma fez, você vai fazer os depósitos de feromônio. Tá? E isso só vai influenciar a próxima interação. Então, isso assim, eu acho que é a melhor maneira de fazer, justamente porque... E também vai se assemelhar às formigas naturais, né? Porque as formigas naturais, claro, tem a diferença, que as formigas naturais, elas estão indo, estão voltando, né? Elas não vão todas juntas, depois voltam todas juntas, né? Mas elas trabalham em paralelo, porque não sai uma de cada vez do ninho, né? Elas saem e vão ter algumas indo, outras voltando. Então, fica mais próximo no natural quando a gente faz isso também, né? Que a gente faz o caminho, todas as formigas vão, e aí depois você marca os caminhos das voltas, né? Você pode até fazer isso sem paralelizar, mas você faz primeiro as idas de todas, depois as voltas, atualizando as trilhas. Não é a única maneira de implementar? Não, não é, mas é a que eu acho que acaba ficando melhor. Porque favorece isso. E também evita, né? Porque se você já faz a formiga marcando o caminho, se você faz uma, ela já volta, já marca, você acaba... O primeiro caminho que você fez, o primeiro caminho que foi feito, independente dele ser curto, dele ser longo,
ele já vai influenciar a segunda formiga, né? E agora, se você bota lá 50 formigas em paralelo, 50 formigas vão fazer caminho delas e só depois é que vai ter alguma atualização de feromônio. E aí essa atualização já vai ser uma atualização que leve em conta, né, todos os caminhos aí que foram formados, alguns melhores e outros piores, né? E os melhores mais reforçados. Então, eu acredito que essa implementação seja mais recomendável aí, né? Formigas paralelas. Então, esse algoritmo ACO simples, ele é capaz de selecionar a rota mais curta entre o ninho e a fonte de alimento em situações simples, porém ele fica instável quando o grafo fica muito complexo. Tá? Então, como eu falei, não, ele é mais assim, eu fiz ele mais aqui, coloquei ele aqui mais para a gente entender melhor como o ACO funciona. E ele vai funcionar bem em probleminha simples. Agora, se você tem um problema complexo, aí eu já recomendo ir para o ACO cheio mesmo, para o ACO completo. Tá? O que mais aqui? Bom, vamos falar agora da evaporação de feromônio, tá? A evaporação de feromônio é uma coisa que permite tratar os grafos mais complexos, porque ela evita a convergência rápida de todas as formigas para um caminho subótimo. Vai que, né? As formigas começam inicialmente, como é aleatório, elas podem eventualmente pegar um caminho que não é o melhor. E aí, por conta desse caminho ficar sendo reforçado, elas acabam convergindo para ele, e ele é subótimo. Para evitar que isso aconteça, a gente faz a evaporação do feromônio. Aí vocês podem falar, né? Ah, mas você falou semana passada que a evaporação não é relevante. Realmente, para formigas naturais, a evaporação do feromônio não é algo. Ela acontece, é claro que ela acontece, mas não é algo tão relevante. Não é algo que vai fazer com que a formiga toque um caminho. Só que a formiga natural, ela lida com problemas diferentes das formigas artificiais. Enquanto a formiga natural, a fonte de alimento em geral não muda de lugar, né? É um problema que ela resolveu uma vez e é aquilo lá, ela só vai precisar resolver de novo para a próxima fonte. A fonte não vai sair, na maioria dos casos, claro. A fonte está fixa. Então ela não precisa dessa evaporação para de repente achar uma outra trilha melhor. Ah, se ela ficar numa trilha subótima, que de repente não é o caminho, né? Se você pegar caminho de formiga, você vai ver que às vezes não é o caminho retinho entre um ponto e outro. Não é uma reta. Às vezes tem lá umas curvas, às vezes, né? Mas não faz tanta diferença, tá? Então, para a formiga natural, às vezes esse subótimo é bom o suficiente. Se acontece como lá naquela animação, lá da primeira semana, que uma folha cai e elas contornam a folha, de repente o vento vai e leva aquela folha embora. Se o feromônio evaporasse, talvez elas fossem ajustar o caminho e passar a andar a linha reta, parar de desviar da folha que não está mais lá. Mas como isso não acontece, né, o feromônio não evapora em tempo tão rápido assim, elas vão continuar desviando de uma folha que não está mais lá. Mas se você for analisar isso, atrasa o tempo de trazer todo o alimento para o ninho? Atrasa, mas não é algo tão significativo, né? Então, talvez por isso que as formigas nunca evoluíram, talvez, para fazer um feromônio que evapore rápido, né? Talvez elas poderiam fazer isso, mas não é necessário para elas. Porém, nós, quando estamos usando a ACO, a gente está tratando, às vezes, problemas mais complexos do que esses que as formigas naturais enfrentam. E aí a evaporação de feromônio se torna interessante. Então, a evaporação de feromônio ela favorece a exploração de caminhos diferentes durante a busca e o esquecimento de erros ou caminhos ruins que foram feitos no passado. Tá? Então, assim, se não tivesse evaporação, aquele caminho que foi feito errado, um caminho comprido, um caminho que não é aquilo que a gente deseja, ele vai continuar com aquela quantidade de feromônio que foi colocada ali até o final da execução. E aí poderia acontecer dela trazer mais outras formigas e ser reforçada. Agora, uma vez que você tem evaporação, esse caminho ruim ele vai cada vez mais sendo apagado. Né? Se nenhuma formiga for passar lá, cada vez mais esse feromônio evapora. Então, a evaporação do feromônio ajuda você a permitir um aprimoramento contínuo da solução que foi aprendida.
E a quantidade máxima de feromônio presente em um caminho, ela não vai assumir nunca um valor muito elevado, ela vai sempre evaporando. Então vamos ver um exemplo agora de ACO simples, tá? Vamos encontrar o menor valor, o menor caminho da origem, que é esse nó 1 aqui, até o destino, que é o nó 4. É um gráfico bem simples para a gente conseguir fazer esse exemplo ficar viável aqui, né, nos nossos slides. Então, em cada iteração, a gente vai construir um caminho da formiga da origem até o destino, onde a origem seria o ninho e o destino a fonte de alimento. Então, aqui 1 é o ninho, 4 é a fonte de alimento. As arestas que vão ser visitadas vão ser escolhidas aleatoriamente, com peso que são proporcionais à quantidade de feromônio que está presente nelas. E cada formiga vai depositar, então, feromônio nas arestas que fazem parte da sua solução, na hora que elas forem retornar para o ninho. E a quantidade, então, que você vai colocar de feromônio nessa trilha vai ser proporcional à qualidade dessa solução. Então, você está buscando o caminho mais curto, né? Quanto mais curto ele for, mais feromônio você coloca. Então, nesse caso, a quantidade de feromônio pode ser constante dividida pela quantidade de arestas presente na solução. Se eu estou tentando encontrar o menor número de arestas possível, se eu dividir a quantidade de feromônio que eu vou depositar na volta pela quantidade de arestas, então, naturalmente, eu vou favorecer caminhos, arestas que fazem parte de caminhos mais curtos. Então, aqui a gente tem a notação, tá? Já falei da probabilidade, né? PI de JK, que é a probabilidade da formiga K no nó I para o nó J. O tal de J é o nível de feromônio na aresta J. T é a iteração, NI é o conjunto de vizinhos diretos do nó I, os possíveis que ele vai visitar, né? T0 é a quantidade inicial de feromônio em todas as arestas, no tempo zero. Rho é a taxa de evaporação. Aí você tem um delta tal de IJK, que é a quantidade de feromônio colocado na aresta IJ pela formiga K, e o LK de T, que é a quantidade de arestas no caminho percorrido pela formiga K. Então vamos começar aqui com 4 formigas, tal 0 igual a 1, então inicialmente feromônio é 1 em todas as arestas. Por que é 1? Por que não é 0? Porque 0 complica, né? 0, como é que você vai fazer a soma? Vai dividir depois vai dividir a probabilidade de cada um pela soma, vai dar 0 dividido por 0, divisão por 0 já, né? Já deu pau no seu programa aí, né? Então, para evitar, a gente começa não com 0, mas com um valor pequeno. No caso, 1 é um valor legal, né? Rho vai ser meio. Então, aqui a gente tem uma evaporação até grande, né? Metade do feromônio evapora em cada iteração. E o delta tal de K e J vai ser igual a 1 dividido por LK. Lembrando que LK é o tamanho total da trilha, do caminho. Então, se você dividir 1 por LK, você vai ter, né, o delta tal de J de K. Quer dizer, a formiga K vai depositar 1 dividido pelo tamanho do caminho em cada aresta. Então, assim, dá para ter uma noção dos valores aí, né? A gente está começando com 1. Aí você vai fazer um caminho que tem 2 arestas. Cada uma vai receber meio. 3 arestas, tipo isso aqui, ó. Cada aresta vai receber 0,33. Foi direto do 1 para o 4, a aresta recebe 1. Tá? Então vamos lá, formiga 1. Ela tem, inicialmente, 33% de chance de tomar cada caminho aqui, né? Porque todos os arestas têm a mesma quantidade de feromônio. Vamos supor que ela tomou o vértice 2. Do 2, ela não vai voltar para o 1, porque ela acabou de vir dele. Ela tem o 3 e o 4, cada um com 50% de chance. E vamos supor que ela optou, então, para ir para o 4. Então, o que ela vai fazer no reforço de feromônio dela? Vai botar meio aqui, né? Então, delta tal de 1, 2, meio, do 2, 4, meio também. Formiga 2. Também, mesma coisa. 33% para cada. Ela optou por ir direto para o 4. Então, vai dar um reforço de 1 aqui nessa aresta.
Formiga 3 também direto para o 4. E a formiga 4 também preferiu fazer o caminho de 2 e depois de 2 para 4. E aqui então estão os feromônios que cada formiga depositou. Então essa daqui depositou meio em cada, essa 1 aqui nesse único, essa 1 no único e essa aqui meio em cada. Tá? O delta tal de J é 1 LK, né? Então LK aqui no caso é 1 e aqui é 2. Por isso que aqui é meio e aqui é 1. E aí você atualiza. Então todas as formigas já fizeram a sua caminhada? Então agora eu vou atualizar os feromônios aqui, ó. 1 vezes meio, mais meio, mais meio, igual a meio. 1 vezes meio, igual meio. 1 vezes meio, mais 1, mais 1, 2,5. Esse 1 vezes meio que todas têm é evaporação, né? E aí você soma o que veio de cada uma, né? Então, no caso, o tal de 1, 2, ó, ele pegou meio daqui e meio daqui. O tal de 1, 3, não teve, ninguém passou pela aresta tal de 1, 3, né? Então, só teve evaporação. A tal de 1, 4 tem reforço de 1 aqui, de 1 aqui. A 2, 3 não foi tomada por ninguém. A 2, 4 também vai ter um reforço de meio e meio. Essa aqui, né? E a 3, 4 ninguém tomou ela também. Até aí tudo certo? Tempo 2. No tempo 2, ó, já está atualizado os feromônios. E eu até coloquei a linha aqui, ó, com a grossura que reflete quanto feromônio tem nela, né? Então, essa daqui já está mais grossinha, essa um pouco mais também. Essa aqui um pouco menos, mas também mais grossa. E as outras mais fininhas. Novamente, agora as formigas vão andar. Agora a chance de tomar esse caminho já é maior, porque tem mais feromônio aqui, né? Então, 56% de chance, 11 e 33. Nesse caso, ela preferiu o caminho de 1 a 4. Então, vai ter um reforço de 1 aqui nesse caminho. A formiga 2 também optou por ir direto. A 3 também. A 4, apesar da probabilidade maior aqui, né? Ela optou pelo caminho de 1, 2, que é 33%. E depois ela fez o de 2, 4. E aí ela reforçou eles aqui. Reforço, então. 3 de reforço nesse caminho, né? E meio em cada um desses aqui, né? Dessas arestas. Então aqui está atualizado. Bom, dá para ver que o negócio caminha claramente para que esse seja o único caminho, né? E no tempo 3, de fato, 74% de chance era para esse caminho, com relação a só 22 aqui para esse, e apenas 4 para esse aqui, que não chegou a ser tomado. Então, as 4 tomaram esse caminho e reforçaram ainda mais os feromônios. Então, assim, ficou 6,12 aqui, né, nesse caminho, e só 0,62 nesse aqui, né? Poderíamos continuar, mas está óbvio já que o caminho de 1 a 4 aí é o que convergiu, né? Tudo bem? Bom, alguém poderia dizer, com razão, a gente teve sorte, porque logo na primeira escolha das formigas, quando era tudo mesmo peso, né? No passo 1 aqui, ó, no passo 1 era 33% para cada uma. 2 formigas escolheram já o melhor caminho. E outras 2 escolheram o outro caminho aqui, né? Fala assim, deu sorte, por quê? Logo de cara, metade das formigas escolheram o caminho que é ótimo, né? E se isso não tivesse acontecido? Então, beleza, um questionamento válido. Demos sorte, será? O que aconteceria se nenhuma formiga tivesse escolhido o caminho ótimo logo na primeira iteração? O algoritmo ainda seria capaz de esquecer o caminho subótimo e tomar o ótimo ou não? E é aí que a gente testa, tá? Então aqui, essas são as probabilidades, mas eu forcei, né, as formigas a sempre tomar um caminho que não fosse o de 1 a 4 aqui no tempo 1, tá? Quis de propósito. Se eu sorteasse, se caísse esse caminho, eu sorteava de novo. Tá? Só para fazer com que as formigas tomassem todas um caminho que não fosse o 1, 4. Então a primeira tomou 1, 2, a segunda tomou 1, 3, a
terceira 1,3 e a quarta 1,2 também. Consequentemente, os reforços, né? Depois, a partir do 2, essa foi pro 4, destino, essa foi pro 4, destino, essa foi pro 2, e depois ela teve que ir do 2 pro 4, ela fez esse caminho aqui, não. E a outra aqui foi de 2 pro 4. Aqui tá os reforços, de meio nas trilhas de tamanho 2 e de 33 nas trilhas de tamanho 3. Aqui os feromônios evaporados e reforçados. No tempo 2, olha aí, já aconteceu algo diferente. Ó. O caminho ótimo tá fraquinho aqui, ó. Enquanto, porque ele não, ninguém pegou ele, né? Enquanto que o caminho que não é ótimo, olha aí, ó, como ele já tá bem mais forte aqui, ó. Né? Todos os caminhos aqui estão mais fortes do que esse. Então você fala, puxa, e agora, né? Não vai dar certo, né? Bom, no tempo 2, é só 13% de chance de uma partícula tomar esse caminho. Mas aconteceu, uma delas acabou tomando esse caminho. As outras não, né? As outras foram todas pelo caminho, com 52% de chance. Que era esse aqui, né? Isso realmente aconteceu, tá? Eu rodei isso aqui de verdade, tá? Eu fiz manualmente, mas eu fui gerando números aleatórios entre 0 e 1 aí para conseguir fazer esse sorteio. E aí, beleza. A formiga 1 fez o caminho 1, 2, 4, a 2, 1, 2, 4, a 4, 1, 2, 4, só a 3 que fez o caminho 1, 4. O reforço de feromônio aconteceu para todo mundo. Aqui de 1, aqui de 1,5, aqui de 1,5. É somando todos esses aqui. Olha aí os novos valores atualizados de feromônio. Melhorou um pouquinho a situação do caminho ótimo. Mas ainda vocês podem ver que tá longe dele se tornar unanimidade aí. Então, o que acontece? Formiga 1, 57% de chance de pegar esse caminho aqui de 1 a 2, pegou. E uma vez que ela tá aqui, 83% de chance de vir para cá, e foi o que ela fez. Formiga 2, por outro lado, acabou fazendo esse caminho, que é o ótimo, né? Que a gente agora já sabe que é o ótimo, que só tem 28% de chance, mas ela fez. A formiga 3 também, e a 4 fez também esse caminho que passa por 2 e 4 aqui. Fazendo aqui as evaporações, chegamos a esses valores aqui, né? Então agora já teve uma mudança, ó, já tá virando o jogo aqui, ó. Porque a aresta de 1 a 4, ela já aparece tão forte, na verdade, numericamente, até um pouquinho mais forte que essa daqui de 2 a 4. E aí ela acaba também, né? Com 50% de chance de ser escolhida, ela foi escolhida pelas formigas 1, 3 e 4. E só a formiga 2 que optou aqui por esse caminho que tinha 43% de chance. Aqui estão os reforços. No tempo, sim. Aí, naturalmente, olha aí, né? O que está acontecendo. Aqui já ficou claro, né? Caminho de 1 a 4, bem mais chance que os outros. E foi tomado por 3 formigas. Só uma que optou pelo caminho. Tinha 25% de chance, que é esse de 1 a 4. Esse aqui, então, né? Os outros aqui já estão praticamente esquecidos, né? Bem fraquinhos. No tempo 6, aí a gente já vê uma convergência, né? Porque já pulou para 5, 16, o tal de 4, de 1 a 4. Enquanto que essa aresta aqui, ó, que estava até grande, né? E lá atrás era bem grande, era bem grossa até, mas com o tempo ela foi reduzindo, né? Já está ficando cada vez mais fininha. A gente vê uma convergência para o caminho ótimo de 1 a 4 também. Sem, né? Sem ter dado sorte lá no início. Então a gente vê o quê, né? Que a evaporação de feromônio e essa questão de você colocar a quantidade de feromônio proporcional à qualidade da trilha, isso acaba fazendo com que as formigas acabem achando esse caminho ideal, ainda que ele não seja tão fácil, né?
Tudo bem? Dúvidas com relação a esses exemplos? Bom, não havendo dúvidas, então vamos para o nosso exercício, tá? Nesse exercício, vocês vão usar 5 formigas para achar o menor caminho entre o vértice 1 e o vértice 4. E os parâmetros são tal 0, 1, quer dizer, inicia com 1. O ρ é meio. E o delta tal de K de J é igual a 1 dividido por LK. Então, assim, é igualzinho o exemplo que a gente acabou de ver, só que eu tirei a aresta de 1 a 4, que era ótima. Agora a gente tem duas arestas aqui que tem o mesmo peso, né? E aí a gente vai ver se uma delas vai ser, né, vocês vão descobrir agora, né? Se uma delas vão ser privilegiada pelas formigas aí, ou se elas vão usar as duas igualmente. E o que vai acontecer com essa aresta aqui do meio que só vai atrapalhar, na verdade, né? Então vocês podem fazer manualmente, não precisa implementar nada por enquanto, né? Pode fazer igual eu fiz aqui, passo a passo na mão. Eu vou dar um tempo aqui para vocês e aí vocês podem fazer aí. Estou aqui, qualquer dúvida vocês me chamem. Agora vamos falar do algoritmo ACO de propósito geral, tá? Então, assim, o algoritmo ACO, ele alterna a aplicação de dois procedimentos, que é construir e modificar soluções paralelas e atualizar a trilha de feromônio. Então, assim, você pode considerar como ida e volta, né? A ida, que você constrói a solução, e a volta atualizando a trilha de feromônio. Então fica algo assim, né? Você tem N formigas construindo e modificando N soluções em paralelo para o problema, e a probabilidade de uma aresta sem inclusa na solução que está sendo construída, ela é função do desejo heurístico, que a gente chama de neta, e da trilha de feromônio, que a gente já viu e chama de tal. Né? Bom, trilha de feromônio vocês já sabem o que é. Feromônio a gente já vem falando dele faz tempo. Mas o que é desejo heurístico? Né? O desejo heurístico é a probabilidade da formiga se mover para um nó, tá? Assim, é o em um exemplo. Em um problema de escolher o caminho mais curto, pode ser o inverso da distância entre um par de nós, tá? Então, assim, é algo que você consegue saber a priori, independente do caminho em si, né? É algo que você vai saber ali só para aquela aresta. Então, assim, se você está querendo construir o caminho mais curto, e você tem, e no caso das arestas, até agora a gente só contou aresta, né? Mas vamos supor que a gente esteja trabalhando com uma aresta que tem peso, que a gente tem aresta que tem um valor, né? Por exemplo, se você está fazendo um problema do caixeiro viajante, você tem estradas que você vai de uma cidade para outra, mas é importante que você saiba a distância entre essas cidades, né? Então, assim, é preferível ir para cidades que estão mais pertas, mais perto. É, mesmo que haja uma estrada para uma cidade mais distante, é menos interessante você ir por essa estrada para a cidade mais distante, porque você pode estar deixando de visitar cidades próximas que estejam no caminho, né? Então faz todo sentido num problema de escolher o caminho mais curto, você usar, por exemplo, o inverso da distância entre o par de nós. Né? Você prioriza nós que estão próximos. Né? Então, a quantidade de feromônio nas arestas do grafo vai ser atualizada e a função da taxa de evaporação, ρ, e da qualidade das soluções, ela vai ser atualizada em função da taxa de evaporação ρ e da qualidade das soluções produzidas, e a quantidade de feromônio que vai ser colocado pode ser proporcional à qualidade das soluções que passa por ela. Então, até aí, beleza. Similar ao que a gente já viu. O que é o nosso ACO de propósito geral, então? Ele tem algumas características básicas. A colônia de formiga, que vai ser usada para construir a solução no grafo. A regra de transição probabilística, que é responsável por determinar qual que é o próximo nó do grafo para qual a formiga vai se mover. O desejo heurístico, que vai influenciar a probabilidade da formiga se mover para um dado nó. Então, o desejo heurístico agora entra na conta aí. E o nível de feromônio de cada aresta, que vai indicar o quão boa aquela aresta é. Então, aqui está o nosso algoritmo de propósito geral.
Então você vai receber o número máximo de iterações, número N de formigas, quantas formigas eu quero no meu problema. Tal zero é o nível de feromônio inicial, que eu vou inicializar todas as arestas, e eu inicializo normalmente com o mesmo valor para todas, né? Inicializo aqui o melhor caminho, só para ter um valor inicial. E vou colocar cada formiga K em uma aresta selecionada aleatoriamente. Enquanto você tem o número de iterações menor do que o número máximo de iterações, você vai fazer o seguinte: você vai construir o caminho para cada formiga. Você vai construir a solução aplicando aquela E menos 1 vezes. Então, você vai aplicar isso, né? Se você tem E arestas, você vai aplicar no máximo E menos 1 vezes essa solução. Tudo depende, claro, se você quer fazer uma volta completa, se você quer da origem ao destino. Então, não necessariamente você precisa passar por todos os nós, depende do seu problema, tá? Mas você vai construir a solução, no máximo, então, aplicando E menos 1 vezes a regra de transição. A menos que você passe mais vezes no mesmo nó, né? Aí você vai precisar de mais vezes. A regra de transição vai ser sempre função de tal e neta, que é o feromônio e o desejo heurístico. Então, os dois devem ser levados em consideração na hora de fazer a regra de transição. E a quantidade de nós no grafo. E aí você, depois de construir todos os caminhos para cada formiga, aí você vai avaliar o custo de cada solução que foi construída. Se você encontrou uma solução melhor, então você atualiza o melhor em função da encontrada. E aí você faz a volta, né? Atualiza as trilhas feromônios. Aumenta 1 no contador e começa, né, de novo aqui esse loop. Tá? E faz isso até... Aí você já sabe quando parar, né? Ou você para quando máximo interações, ou você para se você tem um alvo e você chegou nesse alvo, ou você para se já passou N iterações e não melhorou mais, né? É o mesmo procedimento dos outros algoritmos que vocês já viram. Então, a construção de soluções probabilísticas, elas são influenciadas pelas trilhas de feromônio. Sem atualização dos feromônios nas trilhas, no caminho para a fonte de alimento. Então, assim, se atualiza sempre na volta, né? O caminho de volta, ele é determinístico. Quer dizer, você volta pelo caminho que você foi. Você só elimina os loops. Se tiver loop, né? Se você implementou a regra de uma forma que tenha loop, ou seu problema não tem outro jeito, precisa implementar de uma forma que permita loops, aí você elimina o loop na volta. Você não precisa fazer o loop, né? E atualiza o feromônio da trilha. Você também pode evitar loop a priori, não revisitando nós que já foram visitados. É claro que isso nem sempre funciona. Se você tem um grafo completo, às vezes você tem problemas de grafo completo, onde todos os nós estão conectados com todos. E aí, assim, é claro que tem peso, né? Você vai ter nós que tem peso menor, e aí o desejo heurístico é que vai cuidar de que você não vai de um nó para um outro totalmente distante, né? Mas às vezes você tem esse tipo de problema com o grafo completo, e aí sim você pode nunca revisitar um nó. Agora, se você não tem o grafo completo, às vezes acontece de você precisar revisitar, né? Não tem outro jeito, não tem como voltar, não tem outra opção, né? A não ser voltar para de onde você veio, né? Você tem que fazer a avaliação da qualidade das soluções geradas. E então você vai usar a avaliação para definir a quantidade de feromônio que você vai depositar. E em alguns casos você pode ter evaporação de feromônio. Não é obrigatório, é claro, né? Mas costuma ser bom para evitar, né, aquelas soluções não ótimas, né? Então, falamos do propósito geral. Agora vamos falar de como que o ACO se encaixa com o problema do caixeiro viajante, tá? Então, o problema de encontrar o caminho mais curto do ninho até a fonte de alimento é bastante similar ao que a gente conhece como o problema do caixeiro viajante, ou em inglês, Traveling Salesman Problem, TSP. O viajante ele deve encontrar, então, a menor rota pela qual visitará um dado número de cidades, passando por cada uma delas uma única vez. E o objetivo é minimizar o custo
a distância dessa viagem, né? Então a gente vê aqui o problema do caixeiro viajante com 12 cidades. Você tem uma rota mínima conectando as cidades, olha aí, né? Então aqui a gente tem, ó, a rota mínima. E assim, qual que é o problema do caixeiro viajante, né? Qual que é o problema quando você tem mais cidades, né? Então uma das primeiras tarefas que foi usada para avaliar o ACO foi o problema do caixeiro viajante, porque ele é um problema de caminho mais curto, para o qual essa metáfora de colônia você adapta facilmente. É um problema N que é difícil. Ele é um problema didático, é fácil de entender, de explicar ele. E é um problema que já foi muito estudado, né? Então, por esse motivo, o Dorigo, quando ele precisou testar o seu ACO, ele usou o TSP, né? Então, cada formiga viaja aleatoriamente de uma cidade para outra, mas favorecendo cidade próxima. Isso é o desejo heurístico. Então, se eu sou aqui o caixeiro viajante, eu estou aqui em Rio Claro, e eu tenho as cidades próximas aqui, né? Então, tem Limeira, tem Santa Gertrudes, tem São Carlos, Campinas. Qual que é mais, né? Piracicaba. Pelo desejo heurístico, se eu tenho que visitar várias cidades, é lógico que eu vou preferir primeiro para Santa Gertrudes, depois para Limeira, ou primeiro para Piracicaba, para depois ir para Campinas, porque Campinas está bem mais longe, né? Não faz muito sentido, apesar de ser possível. Eu posso pegar aqui a Washington Luiz, pegar a Anguera, ou pegar a Bandeirantes e parar lá em Campinas, tá? Mas eu deixei nesse caminho, às vezes passei pertinho de outras cidades ali que né, talvez fosse mais vantagem. Né? Então, assim, se eu fui aqui no caminho de Santa Gertrudes, Limeira, de Cordeirópolis, Limeira, Campinas, de repente eu deixei de passar em Piracicaba, que era uma cidade próxima. Então, por conta disso, o desejo heurístico deve ser levado em consideração. Né? Eu vou preferir cidades próximas porque mais chance, né? Se eu não levar isso em consideração, muito provavelmente eu vou ficar, né, fazendo longas viagens de uma cidade para outra sem necessidade, né? Sem, né? Faz mais sentido você ir de cidade em cidade passando por cidades próximas. Então, o desejo heurístico faz todo sentido aí. E quando você vai de uma cidade para outra, a formiga então deposita algum feromônio naquela trilha. A quantidade de feromônio que é depositado, ela vai ser inversamente proporcional ao tamanho da rota. Isso é algo que a gente já vem fazendo também, né? Depois que todas as formigas completam suas viagens, os elos que pertencem ao maior número de rotas vão ter o seu feromônio, né? Vão ter mais feromônio depositado. Como o feromônio evapora, os elos de rotas mais longas vão ter menos feromônio que os elos de rotas mais curtas. Então, as rotas que são menos reforçadas por feromônio vão atrair menos formigas na próxima viagem. E repetindo esse processo várias vezes, você vai acabar encontrando progressivamente as rotas mais curtas. Tá? Então, assim, você pode começar com essa rota, e aí você tem várias rotas possíveis. Aqui você já vai vendo que o feromônio já vai se concentrando numa certa rota, e por fim, né, ele convergiu para essa rota aqui. Tá? Então, o TSP ele pode ser definido como um grafo também, né? Um G igual a VE, onde as cidades são os nós, os vértices V, e as conexões são as arestas, E. E aí, então, você pode calcular a distância euclidiana entre as cidades, por exemplo. Né? Então, dado lá um par de cidades, a distância, né, entre a cidade I e J vai ser a distância entre xi e xj ao quadrado mais yi menos yj ao quadrado. E tudo isso você tira a raiz quadrada, ou eleva a meio, que dá na mesma. Né? Então, essa é a distância euclidiana para algo, né, que tem duas dimensões aí, né, no plano. Então, aqui x, m e y, m são as coordenadas da cidade M no plano x, y. Né?
Então, para cada formiga, a transição da cidade I para J, na iteração T, depende do quê? De a cidade já ter sido visitada ou não, você não repete cidades, né? Então, a formiga precisa ter uma memória para saber qual cidade que ela já visitou. No caso, eu vou chamar de JIK, a lista de cidades que a formiga K já visitou. Não, que ainda precisa ser visitada, né? Na verdade, você vai visitando e vai tirando da lista. E o inverso da distância euclidiana, a gente vai chamar de visibilidade ou de desejo heurístico, tá? Então, o desejo heurístico vai ser a visibilidade, o neta de J, tá? Então, quanto mais perto a cidade está, quanto menor a distância euclidiana, maior vai ser o desejo heurístico. Então, por isso que eu vou usar aqui 1 sobre D de J. E vou considerar também a quantidade de feromônio que já tem naquela aresta, né? Então, fica assim. Então, a probabilidade de uma formiga K ir da cidade I para a cidade J vai ser dada pela seguinte regra de transição. Aí a gente tem aqui, né? A probabilidade de IJ, da formiga K tomar IJ vai ser o tal de IJ naquele momento, no tempo T, elevado a alfa, vezes o neta de J elevado a beta. Então, dá para ver o que aqui? Antes a gente levava em consideração só o feromônio. Agora a gente está levando o feromônio e a visibilidade, ou, né, no jargão mais geral, o desejo heurístico. Então, a gente multiplica aqui a probabilidade de um pelo outro, né? E a gente eleva esse a alfa e esse a beta, porque eu posso querer escolher priorizar o feromônio ou priorizar o desejo heurístico, ou a visibilidade. Então, um alfa maior que o beta prioriza o feromônio. Um beta maior prioriza o desejo heurístico. Esse somatório, como eu sempre falo, ele está aqui só para que as probabilidades sejam de 0 a 1 com soma 1. Tá? Então, você está dividindo a probabilidade que você achou aqui para o IJ pelo somatório de todos os IJs, né? Para todos os Js. Para todos os Js que ainda estão na lista das cidades a serem visitadas. E zero caso contrário. Quer dizer, se a cidade já foi visitada, a probabilidade de você ir lá de volta é zero sempre. Né? Você não volta. Então, bom, aqui está as definições. Né? Tá, o J é o nível de feromônio, o net J é a visibilidade, o desejo heurístico, J e K a lista de cidades, e alfa e beta são os pesos que o usuário define. Quando atravessa uma aresta, a formiga deixa algum feromônio nessa aresta. Então, a quantidade delta tal de K e J de feromônio colocada na aresta J pela formiga K vai depender dessa regrinha aqui, né? Então, a quantidade de feromônio que a formiga K coloca na aresta J é Q dividido por LK de T. Se esse IJ está em T de K de T. O que são essas letrinhas aqui? LK é o tamanho do caminho. Tá? Então, é uma constante, aqui é um parâmetro que você define, dividido pelo tamanho do caminho. Tá? Por que o tamanho do caminho? Né? Porque quanto maior for o caminho, assim, menos feromônio eu vou pôr. Eu vou estar priorizando caminhos mais curtos, né? Que é o que eu quero. E TK de T, isso, assim, essa aresta pertence ao caminho. Tá? Então, é o tamanho do caminho, TK de T, e TK de T é o caminho que a aresta, eu só vou pôr feromônio nela se ela está no caminho. Se ela não está, eu deixo ela quieta. Né? Está no caminho de cá. Estou fazendo isso para uma formiga. Né? Zero caso contrário. Quer dizer, a aresta que eu não passei, eu não vou pôr feromônio nenhum. Né? Bom, eu fiz para uma formiga, mas como que eu faço para calcular a quantidade de feromônio que eu coloco numa aresta por todas as formigas? É simples, eu vou pegar o tal de J, agora sem o K, né? O tal de J geral. Em T mais 1 vai ser 1 menos ρ de tal de JT, quer dizer, aqui evapora, né? Então, evapora o feromônio que tinha antes, né, no tempo T. Aqui é o tempo T mais 1. No tempo, vai ser o que eu tinha no tempo T
multiplicado aqui pelo constante de decaimento, quer dizer, é o que eu tinha menos o que evaporou, né? Mais o delta tal de JT. Mas o que é o delta tal de JT? Sem o K, né? Que tal o delta tal de JK? O delta T de J sem o K é o somatório para todos os Ks. Né? Então, eu somo todos esses aqui para cada formiga, né? E aí eu faço o somatório de todas as formigas que mexeram, que passaram por essa aresta. E aí eu faço o somatório disso, que é o que eu vou pôr feromônio. Faço isso para todos os Ks, todas as formigas. Ok? Aqui é importante, esqueci de falar, né? A gente só sabe esse caminho aqui, né? O tamanho do caminho, quando termina o caminho, né? Então, por isso que a gente fala que é importante que o depósito do feromônio seja feito na volta. Então, você caminha com todas as formigas, é aquele negócio que eu falei, solução em paralelo, né? Faz as soluções em paralelo, depois você atualiza o feromônio. Aqui, então, a gente termina o algoritmo, né? O tal de J vai ser a taxa de atualização. Então, se eu voltar aqui no algoritmo, né? Acho que agora fica mais claro, né? Então, construir a solução né? Você calcula aquelas probabilidades, aí você avalia o custo, quer dizer, vê quais são as mais curtas, vê se você achou uma solução mais curta e atualizar a trilha de feromônio e aplicar essas regrinhas que a gente acabou de ver. Tá? Então, assim, ficou alguma dúvida em relação a essas fórmulas? Bom, então, essa é a solução do ACO para o TSP. Tá? Claro que o ACO você pode aplicar para N outros problemas. Especificamente para o TSP, né? Você consegue fazer dessa forma aqui. E é isso que está lá no terceiro trabalho de vocês, né? Então, é essa implementação aqui, tá? Então, terceiro trabalho, vocês têm lá o exercício do PSO, que vocês já devem estar fazendo aí, né? E agora vocês têm o do ACO também, tá? O do PSO eu acho um pouco mais fácil a implementação, o ACO eu acho um pouco mais complicado. Mas vocês podem, então, seguir esse algoritmo aqui, né? E, aliás, de propósito geral não, né? Tem o do TSP aqui. Aliás, aqui está de propósito geral, né? E aí você aplica essas regras do TSP para poder fazer as regras de transição, né? Basicamente, e as atualizações de feromônio. Bom, aí surgem algumas questões, né? Como as formigas. Então, o número N de formigas é um parâmetro importante do algoritmo. Muita formiga reforça caminho subótimo, levando para a solução ruim. Pouca formiga resulta em comportamento cooperativo insuficiente por conta da taxa de decaimento do feromônio, né? O que os autores sugerem é usar N igual a E. Quer dizer, o número de formigas igual ao número de cidades. Fazer para tentar melhorar os nossos resultados é empregar formigas elitistas. Então, formiga elitista é um termo que é emprestado dos algoritmos evolucionários, e a formiga elitista ela reforça as arestas que pertencem à melhor rota. Tá? É assim, é uma forma de não perder aquela melhor rota, talvez. Ela não evaporar e sumir. Tá? Então, você adiciona B, onde B é o número de formiga elitista, vezes Q, dividido por L melhor, ao nível de feromônio dessas arestas. Então, assim, basicamente, você pega o melhor caminho que você tem até o momento e você faz como se mais algumas formigas estivessem voltando por ele. Tá? Então, assim, você reforça ele, quer dizer, é algo que também não tem na natureza, mas assim, é como se tivesse algumas formigas extras que elas vão, pega no melhor caminho que você tem até o momento e dá uma reforçada geral no feromônio dele. Tá? E é isso, é só uma forma assim de. Porque assim, se você tem uma evaporação muito agressiva, né, às vezes você corre o risco de perder esse melhor caminho. É claro que você, lógico, você pode memorizar ao longo do tempo qual que é o melhor caminho
e não usar só depois da última iteração. Mas, assim, você perder o melhor caminho é ruim, porque às vezes perto daquele melhor caminho tem um outro ainda melhor, né? Então, às vezes você está num ótimo local ali que está próximo do ótimo global. E se você sai dele, às vezes você perde a chance de achar esse ótimo global. Então, a formiga elitista aí pode ajudar nessa questão. Tá? Bom, com essas modificações, o algoritmo fica assim. Tá? No caso agora, o algoritmo específico para o caseiro viajante. Tá? Inicializa tal de J, normalmente com T0, né? Coloca cada formiga K numa cidade selecionada aleatoriamente. E aí, você vai fazer o seguinte, né? Enquanto não deu o número máximo de interações, você constrói para cada formiga. Você constrói uma rota aplicando repetidamente a regra de transição. E aí você avalia o tamanho da rota. Se você achou uma rota mais curta, beleza, você atualiza a sua melhor rota e o tamanho dela, né? E aí, para cada aresta, você vai fazer o seguinte, né? Você vai atualizar a trilha de feromônio. Como? Com aquela formulinha que a gente já viu do tal de J, que depende do delta tal de J, que depende do delta tal de JK e também das formigas elitistas aqui. Tá? Bom, com relação aos parâmetros no ACO que são aplicados ao TSP, o que os autores indicam? Alfa igual a 1, beta igual a 5. E que isso quer dizer? O desejo heurístico está tendo um peso consideravelmente maior do que o feromônio. Tá? O Rho igual a 0,5, que é a taxa de evaporação. Número de formigas igual ao número de cidades. Q igual a 100, esse 100 é aquela constante que você vai dividir, né? Pelo tamanho lá do caminho. O T0 igual a 10 menos 6, quer dizer, você começa com um feromônio inicial, não 1, mas um valor bem baixo, né? 0,000001 aí, né? E número de formigas elitistas eles colocaram 5. Tá? Tem outras melhorias no PSO, no ACO? Tem. Tá, então essa versão que é apresentada pelo Dorig 96 funciona bem para o TSP com poucas cidades. Só que quando você coloca muita cidade, o desempenho cai. Os autores aí, né, o Dorig e mais alguns, eles melhoraram esse modelo colocando mais algumas regrinhas. Eu não vou falar delas aqui, tá? Para não confundir demais vocês aí nesse primeiro contato com a CO, mas eu deixei aqui o link dos artigos, tá? O link não, né? A referência dos artigos aí, onde tem essas mudanças, né? Mudança em regra de transição, são regras locais de atualização de trilha de feromônio, você tem uma lista mais restrita de cidade candidata para a próxima visita, várias coisinhas que foram fazendo para deixar esse ACO mais eficiente aí nesses casos com mais cidades, tá? E, bom, essas são algumas modificações, mas tem muitas outras aí que vão sendo, né? O tempo, né? Periodicamente, né? Aparece alguma coisa nova aí, né? Quase todo o congresso da área, alguém apresenta alguma ideia nova, alguma variante, alguma coisa para resolver um problema específico, né? Então, é normal que você tenha outras versões surgindo sempre aí, tá? Eu já brinquei bastante com a ACO, com o TSP. Aqui eu fiz um trabalho que foi proposto com 8 cidades e 8 formigas. E aqui está as distâncias entre as cidades. E esse foi relativamente fácil. E assim, com 2 iterações, eu já cheguei no menor caminho aí, que foi 140. Tá? Na primeira iteração, o menor caminho, as 8 formigas acharam 147, mas já na segunda iteração elas acharam 140. E assim ficou. Não melhorou mais. Para complicar um pouquinho, fui lá com 70 cidades. Dessa vez, eu plotei aqui as cidades, né? Vocês estão vendo os pontinhos verdes, são as cidades. E aí eu rodei com 70 formigas. O menor custo que eu achei foi 694 na iteração de número 104 aqui, ó. Depois disso, teve melhoras e pioras e melhoras e pioras e melhoras. Ele oscila, né? Ele oscila bastante, mas nunca ficou menor do que isso, tá?
a variação da maior aptidão dos elementos da população em cada interação para o problema com 70 cidades. E aqui, a melhor solução que eu encontrei. É a solução ótima? Olhando aí para ela, a gente já vê que não é, né? Porque, olha, tá cruzando aqui, né? Eu poderia ter vindo daqui direto para cá e daqui para cá, né? Aqui também, né? Tem um cruzamento aqui que não precisaria haver. Então, assim, já de cara eu tô vendo que não é a solução ótima. É uma solução boa, provavelmente, né? Mas poderia melhorar um pouquinho ainda. Esse é só que eu rodei não é esse com as modificações aqui, né? Não tem essas melhorias. É esse mais básico aqui, tá? É esse aqui. Então ele não chegou numa solução boa, mas não necessariamente a ótima, né? Então aqui eu usei o algoritmo original de 1996, tá? Se eu tivesse usado versões mais recentes da CO, possivelmente encontraria soluções ainda melhores. Algumas outras aplicações do ACO. Aí tem roteamento de veículos, roteamento em redes, colorização de grafos, supersequência mais curta comum, problema de atribuição quadrática, agendamento em máquina, problema da mochila múltipla, atribuição de frequência, ordenamento sequencial, tudo isso são, então, problemas em que o ACO já foi aplicado, tá? Quando que é bom aplicar ACO? Problema que envolve busca em grafo, tá? Principalmente problema de custo mínimo, tá? Problemas NP, problemas de otimização combinatória estática e dinâmica. Estáticas são aquelas que não mudam característica com o tempo, como o caso do TSP, e dinâmica aquelas que mudam com o tempo, como é o caso do roteamento em redes, em que você tem, então aí você vai ter situações em que o peso das arestas vai ficar mudando enquanto você está executando o algoritmo. Então você pode rodar continuamente e deixar ele encontrando melhores soluções. Conforme o peso das arestas muda, o algoritmo vai rodando e eventualmente acha uma outra solução, que é, né, aquela já não serve mais, aquela que você encontrou antigamente já não serve mais. Em redes, você pode, por exemplo, fazer o peso da aresta ser função do congestionamento daquela aresta, daquele enlace. E aí você consegue ir otimizando a rede dessa forma. E também problemas distribuídos, né, com arquitetura computacional distribuída, como o caso de processamento paralelo em rede. E conjunto de agentes cooperando para encontrar soluções. Tá? E para fechar aqui, deixei link de 3 simuladores interessantes, tá? Esse primeiro já foi tirado do ar, mas eu achei ele lá no archive ainda. Então vocês ainda conseguem achar ele lá. E tem esses outros dois aqui também. Vamos dar uma olhadinha neles então? Só para a gente encerrar aqui. Então esse primeiro eu tenho ele aqui. Ele roda desktop. Então eu vou abrir ele aqui. Essa janela não, né? Tem que ser a janela certa, que é essa. Então essa é uma implementação um pouco diferente, tá? Não é um grafo por si só, né? Você está aí vendo um grafo que forma uma grade, na verdade, né? Elas estão andando numa grade. E você tem, então, a trilha em vermelho, você tem a trilha de comida aí, né? E tem, então, todos esses pontinhos brancos são fontes de alimento. Então, você vê que elas preferem explorar primeiro os alimentos que estão próximos, né, do formigueiro. Mas, ainda assim, tem lá o comportamento exploratório. Tem umas formiguinhas lá andando meio que aleatoriamente, aí procurando outras fontes de alimento, né?
Bom, enquanto vocês vão vendo esse daí, já vou preparando outro aqui.
Esse aqui eu vou compartilhar como janela, acho que fica melhor. Esse aqui eu posso colocar algumas cidades aqui, né? E aí, a hora que eu coloco o play, elas começam a tentar encontrar, né? Vai com 2 gerações, com 3 gerações, começou a terceira, né? Quarta. Não vai melhorar mais, né? Aí chegou no menor caminho aqui na iteração 16. E os parâmetros, ó, feromônio, o alfa e o beta. Você vê que está diferente do que os autores recomendam, né? Eles recomendam 1 e 5, estão usando 1 e 2. Será que faz diferença? Vamos colocar o 5 aqui para ver o que acontece, ó. Dá um reset aqui, né? Não esse reset, né? Tem duas versões só aqui, ó. Anti-system e anti-colony system. Tentar dar um clear all. É, apaga tudo. Não vai dar para comparar. Mas enfim, esse é o segundo. Deixa eu abrir aqui agora o terceiro. E esse terceiro também é mais no estilo de grade, né? Deixa eu abrir ele aqui. Já ele. Vocês verem desde o começo. Ó. Então, ali as formigas saíram do ninho e os alimentos estão aqui embaixo, nesse pontinho vermelho aí, né? Ó, quando elas acham, elas voltam deixando esse feromônio de outra cor aí, né? Branco. E aos poucos elas vão atraindo mais outras aí, né? Com o feromônio. E começam a explorar bastante aí ó, a fonte.
Esse aí daqui a pouco elas vão terminar, né? Mas enfim, esses exemplos visuais aí são interessantes porque dá para ver o efeito mesmo do funcionamento, né? Tanto nesses que simulam aí mais perto do biológico, né? Fonte, uma fonte de alimento e um ninho, né? Quanto o outro ali, né? O segundo que é mais próximo aí do problema do caixeiro viajante, que é o problema do caixeiro viajante mesmo, né? O mesmo problema aí que vocês vão tratar, né? E bom, tá acabando ali, né? Daqui a pouco elas ficam com fome. Mas é isso então que eu tinha para mostrar aí sobre o ACO, tá? E, e aí, então, na semana que vem eu vou mostrar um modelo de competição e cooperação de partículas. E depois começamos com os seminários.